Olá, pessoal. Olá, olá. Me diz, estão conseguindo estudar muito? Preparando muito, estudando muito? Revisitando toda a matéria, ponto por ponto? Isso aí, né? Continuem firmes. Vamos fazer o seguinte, eu vou puxar a aula numa dinâmica um pouco diferente. Eu combinei com vocês trazer algumas questões para vocês se recordam? E eu separei várias para vocês, só que elas estão, claro, por ser o perfil da banca, trabalhando a matéria de uma forma multifacetada, uma forma bem combinada. Então, vou puxar com vocês vários tópicos que são de fundamental importância, tá? Dentro desse, por exemplo, nomes técnicos e tal, e no próximo encontro nosso eu já mostro essas questões, porque ela combina, por exemplo, pontuação com reorganização da estrutura com processo de coesão. Entenderam o que ela fez? Numa mesma questão, ela consegue cobrar assim, de 4 a 5 itens. Então, ela tem conseguido fazer essa proeza de combinar as matérias. Já fazia antes e tem feito cada dia mais, tá? Cada dia ela tem se inserido um pouco mais a linguística. Aí nós vamos fazer assim, combinado, tá? Vamos puxar, então, os tópicos que são necessários, que vão dar apoio ao estudo geral. E aí, assim que nós fizemos isso nesse encontro, no próximo encontro, já consigo puxar as questões com vocês, tá bom? Para evitar, assim, da gente perder tempo. Estou mexendo lá numa questão com vocês vão falar assim, Jacira, mas quais são os recursos coesivos que a banca aqui falou? O que é referenciação? Entenderam? Para evitar, é para ganhar tempo, tá bom? Então vem cá comigo. Na aula passada, eu havia puxado com vocês um item, nós vamos dar continuidade a ele, porque ele é o eixo. Vamos encerrar esse conteúdo e passarmos para outros, tá? Que tem total culminância. Na aula passada, eu havia colocado no quadro para vocês assim, ó, domínio, não foi isso que ela pediu? Da estrutura morfossintática do período. Isso aqui foi um eixo dentro da edital de vocês se recordam? Domínio da estrutura morfossintática do período. Dentro desse item aqui, a própria banca dividiu em 2 eixos. Ela colocou assim, ó, a relação de coordenação entre orações e entre termos. Não foi isso aqui que ela pediu? Não é isso? Então tá, então vamos entender. Esse item aqui é um item geral, ok? É um item macro. Dentro desse item, ela pediu relação de coordenação entre as orações e entre termos. E aqui ela já puxou outro item também, relação de subordinação entre orações e entre termos, ok? Na aula passada, eu comecei a explicar isso aqui para vocês. Eu vou dar continuidade, vou mostrar tudo aquilo que ela pode cobrar aqui dentro, para que vocês tenham noção de como é a cobrança, o que ela faz, que nome é esse, o que ela coloca. Por quê? Todos os editais do SEBRASP não são editais fáceis de se compreender. A matéria, da forma como ela é organizada dentro do edital, já dificulta, a banca já começa a selecionar o candidato ali. Por quê? A banca já dificulta para o aluno o que o aluno tem que estudar. Então, ele fica um pouco perdido, ele vê muito conteúdo, acha que é muita coisa diferente, mas, na realidade, um conteúdo vem dando embasamento para o outro. Combinado? Então, vamos pegar dentro desse tópico aqui as relações de coordenação. Já disse vocês na aula passada que coordenação apresenta uma diferença muito grande entre coordenar e subordinar, não é isso? Coordenação, a estrutura é independente do ponto de vista sintático, mas dependente do ponto de vista o quê? Semântico. Já na subordinação, a dependência é total, tanto estrutural, né, sintática, quanto o quê? De conteúdo, quanto semântica. Então, olha, aqui dentro, o que a banca cobra, o que a banca quer? Então, vamos colocar aqui, ó. O que a banca exige? O que a banca cobra? O que ela irá cobrar, ok? Para que vocês entendam. Então, vamos puxar aqui, ó. Primeira coisa que ela vai cobrar de vocês,
a diferença entre adição e adversidade, que é o que eu disse a vocês na aula passada. Ok? Entre uma oração que tem adição e uma oração que seja adversativa, tá? Então, olha, essa relação entre adição e oração adversativa, entre oração adjetiva e oração adversativa, o que ela vai cobrar aqui dentro? Como ela vai trabalhar? Ela vai colocar, por exemplo, o E, que nasceu para ser aditivo, concordo que ele nasceu para ser aditivo, mas ele coloca, a banca coloca esse E numa linha o quê? Adversativa. A banca pega os conectivos que são de adversidade, que seriam quais? Mas, porém, contudo, entretanto, e cobra aqui do aluno esses conectivos numa linha o quê? Aditiva. Entenderam o que a banca pode fazer? Ela mescla de um lado para o outro. Isso aqui é um perigo porque o aluno olha pelo conectivo e lembra da matéria decorada, né? De onde ele surgiu, de onde ele era morfologicamente, aqui ó, morfologicamente oriundo. Só que numa relação sintática, o domínio dele é diferente. Entenderam o que ela cobrou ali? Então, por exemplo, o que eu sugeri na aula passada que vocês fizessem? Estou recapitulando do finalzinho para que vocês tenham uma noção, para que a gente dê continuidade. O que eu sugeri que vocês fizessem? Transpor essas orações para o quê? Para sinais, não foi isso que a gente conversou? Porque aí a banca pode trabalhar do jeito que ela quiser, porque ninguém vai errar. Então, se ela fala assim, ó, exemplo, o Brasil é rico geograficamente e as pessoas não possuem terras. Olha lá. O Brasil é rico geograficamente e as pessoas não possuem terras. Um conselho que eu dou a vocês na prova de vocês. Não fiquem iludidos com isso aqui, ó. Tá? Isso aqui não é parâmetro de uma prova de Sebrasp, CESP. Vírgula com E. Eu disse a vocês na aula passada também que pode haver vírgula com E, mesmo esse E sendo o quê? Aditivo, não disse isso? De acordo com o Bechara, nós podemos colocar uma vírgula antes do E, o E sendo aditivo, para denotar ali uma pausa enfática. Isso contraria qualquer outro gramático. Se eu for pegar a gramática, por exemplo, Segal e apresentar aqui para vocês, vocês não vão achar essa regra lá dentro, tá? Mas se vocês forem pegar a regra lá do Bechara, vocês vão achar. Sebrasp, CESP, eles não vão se embasar, esses certames não se embasam em gramáticas tradicionais, tá? Porque você não tem como pedir linguística em gramática que é tradicional. Então, dê uma olhada. Não gostaria que o meu aluno averiguasse o que é esse E pela entrada da vírgula, porque pode ser um E de caráter aditivo com uma vírgula que é enfática. De acordo com o Bechara, isso é possível, tá? E eu já cansei de ver questão desse jeito na FCC e no CESP, então não tem nada a ver. Lembra que na aula passada eu coloquei um trecho para vocês? Confundem E, vírgula, não é isso? Pertinho do E? Confundem, não é isso que eu coloquei? Confunde o povo, a entidade política, com o restante da população geral do país. Não era esse exemplo que eu dei? Porque esse exemplo foi de edital, foi de banca, foi do CESP, tá bom? Então, olha, essa vírgula aí, por exemplo, esse era aditivo e tinha vírgula antes. Então, não tem nada a ver a vírgula com ele, combinado? Não é para olhar por ele. Então, vem cá. Olha o que a gente vai fazer aqui para entender. Apareceu um E. A banca pode perguntar para vocês a natureza de sentido, que é assim que ela cobra, a natureza de sentido desse conectivo aqui dentro. Porque para a banca isso aqui é um elemento de coesão. Toda conjunção é um elemento coesivo. Então ela pode ir em cima da conjunção falando assim, ó, o elemento coesivo E estabeleceu dentro do período na linha 17 um sentido adversativo. E as pessoas não entenderem por que isso aqui é adversidade. Ok? Então, o que vocês vão fazer para responder mais rápido e com segurança? O Brasil é rico geograficamente. Isso aqui é positivo ou negativo? Positivo. Concorda que isso aqui é positivo? Então, tá. E as pessoas não possuem terras. Isso aqui é positivo ou negativo? Negativo. Então, quando você tem relação de sinais que são opostos, o que você tem ali dentro é uma adversidade. Conseguiram compreender? Então, esse E que foi colocado aqui, por infelicidade mesmo, ele não tem um papel de uma adição, ele tem um papel de uma estrutura adversativa. Deu para entender a diferença? Então, quais os sentidos que eu tenho aqui? Eu tenho o sentido de oposição,
e eu tenho sentido de adversidade. Se a banca fosse me perguntar um nome específico, eu diria o quê? Oração coordenada, sindética, não seria assim? Adversativa. Só que o Sebrasp não tem um hábito. Uma coisa é cobrar, outra coisa é ter hábito. O Sebrasp não tem um hábito de cobrar o nome da oração. Ela vai em cima do sentido. Entenderam como é que é? Então é até mais fácil, porque o aluno não precisa do nome inteiro, né? Como um todo. Claro que ele tem noção, né? No naipe do concurso que vocês estão fazendo, vocês já têm noção de muita coisa, isso é fato. Mas, assim, não precisa do nome inteiro decorado. Então, primeiro eixo, confrontar adversidade com o quê? Com adição. Nunca olhando as conjunções, combinado? Sempre tentando estabelecer relações de quê? De sinais. Existem estruturas que vocês não vão conseguir aferir momentaneamente, assim, rapidamente, se é aditivo ou não. Aí, o que a gente conversou? Olha essa sentença da frente, traz alguma negativa para o que foi estabelecido. Né? Se eu dissesse assim, ó, as pessoas fizeram as tarefas e foram embora. Ok? As pessoas foram chegando e depois saíram. Eu não sei se isso é bom ou se isso é negativo, concordo que não dá para saber, porque depende do contexto. Agora, uma coisa a gente vai ter certeza. Ao pegar a oração da frente e confrontar com a oração anterior, a oração da frente não trouxe nada que bata de frente com a oração anterior. Então, consequentemente, eu não tenho adversidade. Será adversidade quando você realmente enxerga essa troca de sinais. Deu para entender? Então, ó, mesmo sinais, negativo com negativo, você tem aditivo. Positivo com positivo, você tem o quê? Aditivo, ok? Do lado de cá, negativo com positivo ou positivo com negativo. Finalizou? Fechou aqui? Joia. Outro item que a banca de vocês adora cobrar. Ela confunde os alunos entre adição e adversidade. Isso aí é fato lá no período coordenado. Outra coisa que ela adora fazer, é confundir o aluno entre explicação e conclusão. Ok? É uma outra tentativa da banca. Isso aí é certo porque o aluno fica muito confuso aqui. A conjunção que o Sebrasp adota, gente, não é qualquer conjunção aqui não. Porque, vamos pensar, você coloca assim, ó, portanto, logo, dessa forma, dessa maneira, todo mundo já sabe que é uma o quê? Conclusão. Ninguém erra. Concordo que ninguém erra? Todo mundo bate o olho e fala assim, isso aí é estrutura de finalização de texto. Então, se é estrutura de finalização de texto, claro que eu estou fazendo ali naquele trecho uma conclusão. E a conclusão ela é cabível em qualquer parte do texto em que um conteúdo seja finalizado. Então, vocês podem achar dentro dos textos conjunções de conclusão, não só lá no parágrafo da conclusão, até mesmo porque CESP e Sebrasp lidam com fragmentos, né? Geralmente é um bloco único, vocês já observaram, né? E dentro de cada conteúdo ali, existe uma espécie de separação dos conteúdos para que haja introdução, continuidade e fechamento daquele trecho. Né? Dentro do conteúdo, quando ela muda de sentido, claro que eu tenho que fazer um fechamento para inserir um sentido novo, concordo? Então, vai haver um mecanismo de quê? De conclusão. A banca de vocês não vai trazer aqui qualquer tipo de conjunção, ela não é boba. A conjunção que essa banca escolhe é o pois. Porque o pois serve tanto para o quê? Para explicar, como serve para o quê? Para concluir. É fato. Gente, se ela colocar um logo, um dessa forma, um dessa maneira, com a SS, todo mundo já sabe que é a conclusão. Ok? Então, onde que ela vai procurar? Ela vai procurar um mecanismo que sirva os dois ensejos ali, que consiga alimentar as duas relações. E aí o aluno vem do segundo grau, eu tenho professores de português que eu capacito que fazem a mesma coisa. Eles ensinam assim os alunos, isso é erro. Eu vou olhar a quantidade de vírgulas para saber se esse pois é explicativo ou conclusivo. Tá vendo? Aqui na sala mesmo, ó, concordo que alguém já aprendeu assim? Vou olhar a quantidade de vírgulas para saber se o pois é conclusivo ou explicativo. Gente, não existe isso na gramática. Regra de vírgula, tá? Qualquer conjunção, quando for puder, porque nem toda pode, mas toda conjunção, quando for deslocada, puder ser deslocada e for deslocada, ela irá entre vírgulas. Então, o que dá ali a unidade, a quantidade de vírgulas, é o deslocamento. É o deslocamento do pois que dá a ele o sentido X ou Y. Não é a quantidade que é de
vírgulas, tá? Não sejam levados ao erro. Por quê? Sebrasp adora trabalhar com inserção de trecho, não é? Então, ela fala assim, observe o trecho na linha 12. Aí, vamos supor que tem um trecho lá de umas 3 linhas da linha 12 e linha 15. Dentro dessa unidade tem emprego do pois. Aí, ela pede para pertinho do pois, justamente anteposto ali ao pois, para que o aluno acrescente ali um aposto. Claro que eu vim entre vírgulas, um aposto explicativo, não é? Aí o aluno fica muito na dúvida se aquela vírgula que encostou ali no pois vai dar a ele uma outra característica. Entenderam que não é pela vírgula que se olha, não é pela quantidade de vírgulas, é pela posição? Essas conjunções, elas são demarcadas pela posição que elas ocupam, ok? Você olha a posição anterior ao verbo e posterior ao verbo, só, mais nada. Então, se eu dissesse assim, olha... Vem, dê uma olhada. Aí, olha o que a banca de vocês faz. Ela tem uma natureza discursiva muito antenada. Então, ela chega aqui e fala assim, ó, observe a linha tal. Ela consegue, gente, nessas construções, envolver mecanismos de coesão, porque a conjunção é um mecanismo de coesão, pontuação e análise sintática. Entenderam o que ela vai fazer? Ela consegue combinar as estruturas. Então, ela chega aqui e fala assim, ó, na linha 10, o emprego da unidade coesiva, conjuntiva, pois, olha, unidade coesiva, conjuntiva, pois, só dessa parte aqui, ela uniu vários termos de estrutura, o quê? Morfossintática, né? Emprega um sentido X. O que você precisa averiguar? Quer ver? Vamos aqui entender. No primeiro dia de aula, eu disse a vocês que existem 2 mecanismos de liga na língua, não foi isso que a gente conversou? 2 estruturas, isso, que propõem liga. Quem são elas? Isso, preposição e o quê? Conjunção, não foi isso que a gente conversou? Preposição e o quê? Palavras, conjunção e o quê? Orações. Então, a posição tradicional, a posição canônica para uma conjunção entrar é aqui. Concorda que é aqui? Por que aqui? Aqui eu finalizei uma primeira oração. Então, se vou ter que puxar uma outra oração, a conjunção entra nessa posição aqui, quando ela vem na ordem canônica, na ordem padrão, na ordem natural da língua portuguesa. Eu tenho verbo do lado de cá, concordo? Tenho uma locução verbal do lado de cá, cada verbo, cada locução verbal forma uma oração. Na hora de cortar, você sempre tenta cortar o mais próximo possível da conjunção, não é? Desde que você respeite, deixando o verbo de um lado e o verbo do outro. Consegui cortar perto da conjunção? Consegui. Essa conjunção veio na posição canônica, não veio? Imediatamente assim, quando terminou a primeira oração, ela se inseriu para puxar, para dar apoio, para fazer coesão, liga com a oração da frente. Olha o que aconteceu. Aí eu pergunto a vocês, esse pois que foi colocado aqui, ele pertence à segunda oração, não pertence? Ele ficou antes ou depois do verbo dele? Antes, isso mesmo, participei bem na aula. Ficou antes, não ficou? Se ele ficou antes do verbo, né, a posição classifica. Se ele ficou antes do verbo, ele tem uma natureza explicativa. Então, deixa o CESP pedir o que quiser. Deixa o CESP, Sebrasp, porque dá na mesma. CESP, Sebrasp, mesma coisa, né? Deixa a banca pedir o que quiser. Deixa pedir inserção de elemento aqui, olha, o tanto que ela quiser. Ela pede para inserir aqui uma oração adjetiva, pede para inserir aqui um aposto, pede para inserir aqui uma unidade adversativa ou uma unidade, por exemplo, de explicação, um aposto explicativo, algo nesse sentido. Deixa ela inserir o que ela quiser com vírgula aqui, qual que é o problema? Ok? A vírgula não pertence ao pois. E mesmo que encoste no pois, você vai continuar sabendo qual é a natureza discursiva dele aqui dentro. Olha o que Sebrasp já fez. Por exemplo, nesse mesmo ensejo aqui, olha o que a banca faz. Ela amplia a unidade. Ela pede assim, olha, observe o trecho retirado da linha tal. Se houvesse a inserção da estrutura, aqui, ó, fiquem atentos, vírgula, pois, logo como sempre... Estou falando. Ela pede para que o aluno consiga inserir uma oração no interior da outra. Isso dificulta muito a maneira do aluno ali atuar.
Entenderam? Porque o aluno fica confuso. Olha o que ela pediu. Ela pede para inserir uma oração, ela pede para inserir um período temporal, um período de unidades que são, de alguma forma ali, ou uma explicação, ou um advérbio. Entenderam o que ela pede? Uma unidade adverbial. Olha lá, fiquem atentos, pois o menino já bate aqui, já acha que é conclusivo só porque tem 2 vírgulas. Ele jamais vai ser conclusivo, gente. Jamais vai ser. Pode encharcar isso aqui de vírgula que ele não vai ser. Porque o que determina que ele é o quê? Posição, é a posição da conjunção em relação ao verbo dele. Não é em relação às demais palavras, é a posição da conjunção em relação ao verbo. Então, se eu tenho um verbo aqui, e se eu tenho outro verbo aqui à frente, a nossa locução verbal aqui, olha, aqui dentro eu não tenho verbo. E mesmo que eu tivesse verbo aqui que o pessoal se enrola todo. Mesmo que eu tivesse verbo aqui dentro, eu tenho uma estrutura separada por vírgulas, não tem? Significa que mesmo que viesse um verbo aqui, esse verbo não pertence fisicamente, estruturalmente a esse pois. Então, ele pertence à estrutura de quem está lá na frente, ok? Então, dá uma olhada. De todo jeito, ignore, faça as contas que não existe essa parte aqui, olha. E observe a posição do pois. Ele se manteve antes ou depois do verbo? Antes, então ele continua tendo uma natureza o quê? Explicativa, acabou. Não tem como falar que não é explicativo. Ah, Jacir, ele tem 2 vírgulas. Gente, uma unidade pode ter 2 vírgulas por inúmeras relações. Ok? Vamos lá. Aqui, na língua portuguesa, é a rara conjunção que, quando é deslocada, muda de sentido, tá? Que é algo que Sebrasp já afirmou. Trabalhou lá na linha 12, tal, pegou uma unidade e afirmou assim, ó. É uma rara conjunção que, ao ser deslocada, muda seu traço discursivo. Quando a banca fala que muda seu traço discursivo, ela disse que muda o sentido. Traço discursivo é a presença daquela unidade dentro do discurso do texto. Deu para entender? Mudou o traço discursivo. O que é isso? Não mudou de classificação. Não deixou de ser uma conjunção, não. Continua morfologicamente sendo uma conjunção, mas muda o valor da conjunção, o tipo de conjunção. Tá bom? Então vem cá comigo. Como que eu faço aqui dentro para descobrir a posição do pois? A primeira coisa que eu faço é olhar as orações, concordo? Olhar os verbos, né? Por meio deles eu consigo enxergar o pois. Então, ó, tinha verbo, tinha 4 anos, era pois muito pequeno. Tinha verbo, aqui é verbo, não é? A nossa tentativa sempre é de tentar dividir as orações o mais próximo possível da conjunção, né? Assim que a gente faz a divisão. Só que se eu faço aqui, ó, vocês concordam comigo que se eu jogo um traço aqui, eu vou ter um problema muito sério? Por quê? Eu vou ter 2 verbos dentro de uma mesma oração e eles não são uma locução. São 2 verbos distintos. Então, qual que é a nossa tentativa? Já que eu tenho que dividir o mais próximo possível do pois, eu vou dividir ainda assim, mas não acarretando erro. Então, o mais próximo possível dele, sem ter erro aqui dentro, a divisão seria aqui. Concorda comigo que seria ali? Então, eu tenho primeira oração, segunda oração. Aí, olha a diferença, vamos lá entender. Qual que seria a posição canônica para o pois? A posição canônica para o pois seria aqui. Quando você termina uma oração, insere a unidade seguinte, né? Você insere a outra oração, seria aqui. Mas a partir do momento que ela foi deslocada, qualquer conjunção na língua pode ser deslocada. Quando é deslocada, vai com 2 vírgulas. Não é a quantidade de vírgulas que deu a ela o seu sentido. Entenderam? Por que eu estou falando isso, batendo na tecla? Sebrasp já perguntou se é o deslocamento que provoca a mudança de sentido da conjunção explorada no trecho X. É a mudança de posição. Deu para entender? Tá? Então, por exemplo, a posição dela canônica, o padrão seria aqui. Mas a partir do momento que eu não a coloquei aqui, que eu recuei, ela foi deslocada. Qualquer conjunção na língua deslocou, pode deslocar? Pode. Deslocou, fica entre 2 vírgulas. Só que no caso dessa aqui, ela é a única conjunção na língua que, ao ser deslocada, obrigatoriamente mudará de sentido. Então, ao ser deslocada, o que aconteceu? Ela se posicionou depois do verbo, não é? E quando eu falo sobre esse deslocamento, para que ela tenha um sentido conclusivo, ela tem que se posicionar depois do verbo dela. Combinado? Tá? Não basta recuar só aqui no interior, não. Tem que ser depois do verbo. Se ela se posicionou depois do verbo, automaticamente a sua unidade, a sua natureza é uma natureza conclusiva. Deu para entender? O que o Sebrasp faz? Qual que é a tentativa da banca? Mudar a conjunção de lugar. Ela não é boba. Aí a banca pede assim, olha, se o pois fosse localizado
antes do verbo ser, mantendo apenas a vírgula anteposta, aí ela já explica aqui que uma dessas duas vírgulas, porque se eu desloco o pois para cá, ele vem com a estrutura toda, inclusive com as vírgulas, concorda? Ele vai tentar trazer tudo. Quando ele vem para cá, a banca tem que avisar, porque senão vou ter duas vírgulas aqui em conjunto, não é? A banca tem que falar tudo, tá? Se ela se omitir, já é erro. Combinado? Então, quando ela fala assim, ó, se o pois ao ser deslocado, se ele for anteposto ao era, mantendo a supressão de uma das duas vírgulas, estão vendo? Porque se eu descer o pois aqui, o que vai acontecer? Ele vai tentar vir com essa vírgula para cá, não é? Vai tentar trazer a estrutura inteira. Só que, olha como é que a banca é muito esperta. Automaticamente, quando eu pego o pois e jogo ele para cá, ele perde essa vírgula, né? Porque a vírgula da frente é a vírgula que mostrou que ele foi o quê? Deslocado. Se eu tiro ele daqui e jogo ele para antes, claro que essa vírgula a banca não precisa de falar nada sobre ela. Entenderam? Aquela segunda vírgula ali fica por conta da expertise do aluno. Por quê? O aluno que tem que saber lá na hora da prova, que quando o pois for deslocado, como qualquer conjunção na língua portuguesa, que essa segunda vírgula indica deslocamento. Essa primeira aqui já é da natureza do pois. Toda unidade que já é conclusiva explicativa já tem uma natureza de ter uma vírgula antes. Isso aí é fato. Entenderam que essa vírgula já é da própria conjunção? É dela. Quando houve deslocamento, aí sim ela passou a ter essa segunda vírgula aqui e passou pelo deslocamento uma natureza conclusiva. Ok? O que aconteceu? Aí o Sebrasp entra aqui, como ele sempre faz, e pede para que esse pois seja deslocado, anteposto ao verbo ser. Aí a banca vai falar da supressão dessa primeira vírgula, mas não vai falar nada da supressão dessa. Claro que essa já saiu. Entenderam que essa aqui já saiu? Só essa aqui que a banca vai ter que falar que tem que tirar, né? Tirou, jóia. Aí a banca pergunta assim, se manteria-se o mesmo sentido. Entenderam? Que não muda, não mantém o mesmo sentido? Não tem como manter? Se eu tiro esse pois aqui e coloco ele aqui, ele passou a ficar antes do verbo, não passou a ficar antes do verbo? Aí ele passa a ter uma natureza o quê? Explicativa. Não é para ficar boiando ali, vendo o sentido, lendo o sentido, porque ele não vai gritar o nosso olhar na prova, tá bom? É para olhar a posição. A banca não vai falar sobre a vírgula ali do deslocamento. A segunda vírgula, a banca não vai falar sobre ela, tá? O que a banca faz? A banca puxa a conjunção, não fala nada sobre a segunda vírgula, tá? Só fala sobre a primeira, porque essa aqui, se você tira a conjunção daqui e joga para cá, claro que essa ela já vai perder, tá? É isso aí que a banca já faz. O pois é a única conjunção, pessoal que da sala comentando, vale pessoal de casa também. O pois é a única conjunção que obrigatoriamente, na língua portuguesa, ao ser deslocado, muda de sentido. Obrigatoriamente, tá? As demais conjunções, elas não têm essa natureza tão pesada. Quando são deslocadas, existe uma tendência de 99% de não haver mudança de sentido. Só que é claro, né? Dependendo de onde eu desloco, pego uma conjunção aqui, coloco lá na construção dentro de uma outra oração, ela vai trazer, por exemplo, a natureza adversativa dela lá para outra oração. Né? Então, por exemplo, as outras conjunções eu vou olhar dentro do contexto, mas elas não têm essa natureza. A única conjunção que obrigatoriamente, ao ser deslocada, tem que mudar de sentido, vai mudar de sentido, é o pois. Ninguém mais tem essa natureza pesada, não, tá? Outra coisa já para trabalhar com vocês aqui, ó, dica, já que a gente está falando de deslocamento, existe uma outra questão que o Sebrasp entra muito forte, mas muito forte. Sebrasp entra aqui nessa estrutura e pergunta sobre o deslocamento do mais. Gente, o mas não sofre deslocamento. Todas as conjunções de adversidade que nós temos sofrem deslocamento, exceto o mas. Aí o Sebrasp tenta deslocar toda vez o mas. O menino, ao invés de trabalhar com o mas, o que ele faz? Ele está tendo dificuldade ali com o mas, ele tira o mas e põe porém. Só que são unidades o quê? Adversativas, mas de estrutura morfossintática diferentes. Quer ver? Vem cá comigo. Se eu dissesse assim, ó. Aqui, ó, aquela oração que estava colocada no quadro.
Isso aqui eu havia colocado, mas as pessoas não possuem, né? Terra. Dá na mesma aqui o sentido. Vamos aqui pensar. O Brasil é rico geograficamente, mas a população não possui terra. Dê uma olhada no seguinte. A banca trabalha em cima de deslocamento. Existe um item no edital de vocês que é reorganização das estruturas. O que é essa reorganização? Todo processo de deslocamento é uma reorganização. Então, o aluno ele tem que parar e entender. Por exemplo, aqui o mas foi usado no seu sentido real, na sua acepção literal. Que é outra coisa que a banca fala, tá? Quando a banca fala assim, ó, acepção literal significa o quê? Sentido real, tá? Quando a banca fala, então, acepção literal significa o quê? Sentido real. Então, vem cá. O Brasil é rico geograficamente, mas a população não possui terra. Jóia. Esse mas que foi colocado aqui no quadro, ele não aceita deslocamento. Ok? Ele não tem deslocamento. Olha a diferença. Se eu tivesse, porventura, colocado porém aqui, ele teria uma vírgula aqui antes, porque ele é uma unidade adversativa, concorda? Assim como o mas. Realmente estabeleceu uma unidade adversativa aqui dentro. Aqui é positivo, aqui era o quê? Negativo. Tem uma natureza adversativa. Joia. Só que olha a diferença. O porém desloca, o mas não. Dê uma olhada. Você fala assim, ó, o Brasil é rico geograficamente. Vírgula. Aí eu falo assim, a população, deixa eu apertar aqui para caber o que eu quero mostrar. Quer ver, ó? A população, ó, porém, não possui terras. Aqui, ó, dá uma olhada. O Brasil é rico geograficamente. A posição natural, a posição assim, canônica, para a entrada daquele mas, daquele porém, seria aqui, não seria? Imediatamente, quando termina a primeira oração, ele se insere com o objetivo de puxar a segunda oração. Só que nós conseguimos com qualquer outra conjunção de adversidade, tirando mas, com qualquer outra a gente consegue fazer um deslocamento. Isso é tranquilo. O Brasil é rico geograficamente. A população, estão vendo que eu tirei a conjunção daqui e levei ela para frente? Todas as vezes quando isso acontece, essa vírgula que vocês observaram aqui, olha, ela tem já dois princípios. É uma vírgula que indica, daqui para trás, que a oração, que foi colocada aqui antes, conseguiu ter uma natureza própria, uma natureza morfossintática completa. E essa mesma vírgula é a vírgula que dá apoio à entrada do porém, do mas, das estruturas adversativas. Então, essa vírgula possui ali duas naturezas, dois papéis, ok? Ela demarca do início da estrutura até aqui a presença de uma estrutura morfossintaticamente completa. E daqui para frente, ela ajuda a dar a ideia de que a unidade que vem à frente não se soma com o que foi dito. Deu para entender como é que seria? Tá? Então, essa vírgula apresenta dois papéis. Quando você desloca, porém, ficará uma vírgula aqui representando esse primeiro papel, concordo? E essa equivalência que nós temos aqui dentro de duas vírgulas é como se eu desmembrasse. Entenderam que aqui eu tenho duas funções dentro de uma única vírgula? Aqui, como eu recuei o porém, o que vai acontecer? Fica uma vírgula para demarcar essa primeira função aqui exercida, e aí quando eu jogo o porém para frente, vai uma segunda vírgula lá na frente. Só que aí, essa vírgula aqui é do porém. Para onde ele for, ele vai levar a vírgula dele. Ele tem uma vírgula antes. Toda unidade adversativa tem vírgula antes, é dele. Se ele vem para cá, essa vírgula se soma a essa que já estava aqui, mantendo um corpo representando dois papéis. Quando eu desloco, ele vai levar uma vírgula dele, não tem jeito. Essa aqui é dele. Para onde essa conjunção for, ele vai tentar levar. Essa aqui é para mostrar que a conjunção saiu de uma posição que era canônica e foi o quê? Deslocada. Entenderam como que a banca trabalha pontuação dentro da conjunção? Ela vai trabalhar pontuação do início até o final. Então, dá uma olhada. Essa vírgula que foi colocada aqui é uma vírgula que indica que a conjunção foi o quê? Deslocada. Qualquer conjunção na língua portuguesa que consiga ser deslocada ficará entre o quê? Vírgulas. Isso é fato, é da natureza da língua. É a mesma coisa daqui, ó. Deslocou, não deslocou? Fica entre duas o quê? Vírgulas. A diferença é o seguinte, essa aqui quando desloca, obrigatoriamente muda de sentido. Essa aqui quando desloca, não vai haver mudança de sentido.
A não ser que eu tire ela daqui e jogue essa conjunção para um outro período lá na frente. Entenderam? Assim, tirei ali. O que é período? É onde eu começo a escrever até onde eu ponho um ponto que finalize o quê? Sentido. Dentro desse período eu tenho 2 orações, não tenho? Porque eu tenho 2 verbos, consequentemente 2 o quê? Orações. Mudaria de sentido só se eu pegasse essa conjunção, tirasse desse período e mandasse para um outro período qualquer. Entenderam a diferença? Mesmo que ela se desloque aqui dentro da oração dela, ela não muda de sentido. Enxergaram a diferença? Então, qualquer unidade que fique, que consiga ser deslocada, ficará entre 2 o quê? Vírgulas. A diferença é que essas conjunções preservam o seu sentido original. O pois não preserva, tá? Qual é a pergunta do Sebrasp? Se o mas pode ser deslocado? De jeito nenhum. Ok? É a única conjunção coordenada que não sofre o quê? Deslocamento. Não consegue ser deslocada. Não adianta porque não vai dar conta, tá? Dá uma olhada. O Brasil é rico geograficamente, mas a população não possui terra. Joia. O Brasil é rico geograficamente, a população, mas não possui terra? Observa se ele consegue entrar aqui. Enxergaram que ele não consegue entrar aqui? Concordo que ele não consegue entrar? Daqui o Sebrasp já culmina. Pontuação com o quê? Período. Olha o que a banca faz. Se essa conjunção não consegue ser deslocada, raciocina comigo que ela não pode ficar entre 2 vírgulas, não é? Porque o processo de você colocar 2 vírgulas é inerente ao que? Ao deslocamento. Se ela não consegue ser deslocada, ela será posta entre 2 vírgulas? Não. Então, ela não pode ter essa posição aqui, concordo? Muito menos ser essas 2 entradas aqui, não é isso? Então, é uma conjunção que apenas apresenta uma primeira vírgula para ela. Mas até para ela, lógico, ter essa primeira vírgula, ela não pode se posicionar aqui. Porque aqui ela teria que ficar entre o quê? Entre 2. E ela não vai dar conta dessa posição. Então, ela volta para o padrão que seria aqui. Entenderam que a única posição viável para ela é entre as orações? Entra o Sebrasp e pergunta. Se o porém, aí ela dá essa unidade aqui e um aluno não lê. O perigo é que o Sebrasp faz pegadinha em cima de uma coisa que é muito óbvia, assim, sabe? Aí o aluno erra, depois ele fala, nossa, dá uma olhada, por que eu não li com a unidade? Olha o que a banca faz. Vamos supor que ela tem retirado isso aqui do texto. Aí ela pede para o aluno substituir esse porém pelo mas. E pergunta se o sentido seria mantido mesmo. Aí o aluno vai só em cima do sentido. Só que a banca atualmente, ela tem colocado isso aqui, ó. Se a relação morfossintática seria mantida a mesma. Porque quando você fala relação morfossintática, significa assim, ó. Essa conjunção é uma conjunção de adversidade. Mas aí dentro da estrutura, ela pode ter esse comportamento? Ela pode se posicionar nessa relação? Ela pode ter essa posição? Entenderam? Ela consegue, com essa palavra aqui, ó, cobrar absolutamente tudo que a conjunção possa oferecer. Então, tentem enxergar aqui o seguinte. A banca traz ali essa estrutura com porém deslocado. E pede para o aluno se seria também viável, também possível, retirar o porém e aplicar aqui dentro o mas, estabelecendo as mesmas relações morfossintáticas e garantindo o mesmo processo de sentido. O aluno fica tão apegado ao processo de sentido que ele pensa assim, se porém entrou era adversativo, claro que o mas vai entrar e vai ser também o quê? Adversativo. Só que a posição que o pois veio, não cabe o mas. Deu para entender? Então, o sentido seria mantido mesmo? De jeito nenhum, porque o mas não pode entrar aqui. Seria uma coisa agramatical, sem pé e sem cabeça. Então, a resposta é não, não pode. É errada. Deu para entender? Tá? Então, olha, o que o Sebrasp aqui adora perguntar? Uma briga entre aditiva e adversativa. Uma briga entre explicação e o quê? Conclusão. Em cima de quem que ela gosta de perguntar? Em cima do pois. Porque o pois é a única conjunção que ao ser deslocado obrigatoriamente muda de sentido. Quando fala de deslocamento, já tem que lembrar o quê? Que em contrapartida, o mas não consegue ser deslocado. É a rara conjunção de adversidade que não pode ter deslocamento. Tá? Gente, não adianta. O aluno pode abrir abrir a gramática e estudar a gramática de cima e embaixo e não está preparado para fazer a prova.
Como que a pessoa se prepara para fazer a prova? Estudar o edital de acordo com o que a banca quer. Então, a banca, se usou esse nome X, o que ela vai fazer? Ela pediu essa matéria, o que ela vai fazer dentro desse conteúdo? Porque o aluno foca, ele vai despender de energia para o que realmente é necessário, sem estudar nada a mais que não tenha sentido. Outra coisa que a banca adora fazer aqui, o que a banca gosta de cobrar dentro desse processo aqui de coordenação? Vocês observar aditiva, contraponto com adversativa, explicação, contraponto com quem? Com a conclusão. Jóia. Existe uma unidade de conjunção, que são as unidades que trabalham as alternativas. Como que o Sebrasp cobra isso aqui? Gente, coisa mais boba do mundo, a própria conjunção, né? Quais são as conjunções que demarcam as alternativas? Ou, né? Assim, ora, quer. Essas são as conjunções que demarcam ali as relações de alternância. Só que o Sebrasp não é uma banca assim, ingênua, não é uma banca boba. Né? Ela não vai dar uma unidade solta para o aluno analisar, ela retira do contexto. Então ela faz assim, ó. Nesse caso aqui, a banca faz um recorte, sim, minúsculo do trecho, tá? Porque a tentativa dela não é trazer aqui à tona algo que seja o quê? Grande. A banca tem equilíbrio. Em alguns momentos, ela traz questões que são demasiadamente longas. Em outros contextos, ela traz uma questão muito pequenininha, que é o que acontece com o ou aqui. Aí o aluno olha lá dentro, aí o que o Sebrasp pergunta? Tá lá assim, vamos supor que esse trecho esteja ali no texto dela. Você estuda ou trabalha. A primeira coisa que a banca vai perguntar, se ela quiser trabalhar com esse tipo de unidade, ela vai sugerir que o aluno anteponha, que o candidato anteponha o que a gente chama de conjunção espelhada. Então, ela sugere que esse ou se estabeleça aqui, mas que ele também tenha um desdobramento e se estabeleça aqui antes do você. Que ele fique nas duas posições ao mesmo tempo. Ela chama de conjunção espelhada. Ela fala assim, ó, observe a linha 8. Se houvesse um espelhamento da conjunção, falou espelhamento, o que é espelhamento para o Sebrasp? Se tem aqui, vem à frente. É como se fosse uma imagem espelhada, a imagem é duplicada. Ok? Tem um cuidado, porque para o Sebrasp, uma elipse pode ter uma imagem espelhada. Combinado? Então, por exemplo, lá na crase, quando eu falei assim, ó, faça exercícios da página 10 a 15, para ela existe ali uma elipse, não existe? Da palavra página, mas também existe um espelhamento, tá? Porque a palavra página já teria sido escrita antes e foi desdobrada à frente. Ficou subentendido, mas é um espelhamento ali subentendido. Então, olha, o que a banca pede? Observe a linha 8. Se houvesse um espelhamento da conjunção, sendo a conjunção de alternância, ela já afirma que é uma conjunção de alternância. Então, a pegadinha é outra, concorda? Sendo uma conjunção de alternância, caso houvesse o espelhamento de tal conjunção, sendo colocada anteposta ao emprego do tratamento você, haveria-se a mesma organização morfossintática e as mesmas relações de sentido. Sempre o que você tem que olhar para a prova do Sebrasp? Se gramaticamente o nome é o mesmo e se semanticamente difere ou não. Ok? É assim que se responde. Por quê? Se você não tiver a maldade de enxergar gramaticalmente, às vezes o sentido te dá apoio, vice-versa. Então, olha o que ela te pede. Que você reescreva a unidade assim, ó. E aqui, tenta entender que já existe também o espelhamento do você, né? Em processo de elipse, mas também existe. É como se eu falasse, ou você estuda, ou você o quê? Trabalha. Joia. Aí entra a banca aqui e pergunta se o sentido teria sido o mesmo. Gente, não. O que essa banca fez aqui? Ela entrou lá no raciocínio lógico. Quem já estudou raciocínio lógico sabe que isso aqui não é o mesmo sentido. Entenderam? É uma banca que consegue combinar com outras matérias, mesmo que a matéria não seja no edital. Então, olha o que ela faz, né? Você estuda ou trabalha. Aí o aluno não pode se valer ali do processo só ler. Ele tem que ater, por exemplo, a unidade são lógicas. Quando eu cheguei aqui e coloquei o ou aqui no meio, eu dei a condição para essa pessoa de só estudar ou de só o quê? Trabalhar. Então, eu disse a ela assim, ó, você estuda ou trabalha. Ela poderia apenas estudar
como ela poderia apenas o quê? Trabalhar. Como ela também poderia, para o SEBRASP, conciliar o estudo com o trabalho. Entenderam? Essa alternância significa assim, eu não faço as duas coisas juntas. Eu posso escolher fazer uma, eu posso escolher fazer a outra, ou posso escolher ainda alternar as funções de uma com as funções da outra. Entenderam o que é? Então, tem aqui 3 possibilidades que são destinadas a uma mesma pessoa. O SEBRASP pode perguntar, tá? Se existem ali 4 alternativas para uma mesma pessoa. Entenderam que ela já fez isso? Eu tenho 3 alternativas. Ou só estudar, ou só trabalhar, ou conciliar o estudo com quem? Com o trabalho. Isso é fato, isso é certo. Então, tem no mínimo ali 3 possibilidades dentro de 2 orações, concordam? Né? Tá. O que o SEBRASP pode entrar aqui e perguntar? Se ao ter sido aqui feito o espelhamento do osso, o sentido é o mesmo. Lógico que não. Tenta enxergar aqui, quando eu digo ou você estuda ou trabalha, ou, toda vez quando você tem uma conjunção que é espelhada, uma unidade é excludente automaticamente da outra unidade. Uma unidade é excludente da outra. Então, quando eu falo assim, ou você trabalha ou estuda, o que eu disse a essa pessoa? Se você estudar, você não vai o quê? Trabalhar. Se você trabalhar, você não vai estudar. E não adianta querer tentar conciliar uma coisa com a outra, porque a resposta é não. Entenderam como é que seria? Aí eu dou para essa pessoa a opção de uma escolha. Enxergaram a diferença? Tá? É essa confusão que o pessoal faz. Toda conjunção, quando é espelhada, não é sentido acumulado. Combinado? Espelhou ou, quer, ora, não interessa com a conjunção de alternância. Espelhou, uma unidade já é excludente da outra, tá? Quem tiver dificuldade, pode ser até o raciocínio lógico que ele dá apoio aqui dentro, tá bom? Dentro da coordenação, ela vai atingir diretamente o cunho das conjunções, tirando as conjunções do parâmetro tradicional e trabalhando em outras perspectivas. Jóia. E ela ainda pode, como eu comecei a mostrar para vocês na aula passada, e vou aprofundar agora, ela pode trabalhar coordenação entre termos. Olha o que veio dentro da edital de vocês. Trabalhar coordenação dentro do período coordenado, tranquilo, não é? Aditiva, adversativa, explicação, conclusão e alternativa. Concordo? Finalizou, beleza. E são as possibilidades dentro da própria coordenação. Só que a banca de vocês, dentro do edital, pediu o quê? Domínio da estrutura morfossidática do período. Jóia, esse aqui é o tópico geral. Dentro desse tópico geral, primeiro recorte que ela fez, relação de coordenação entre as orações, até aqui, ó, entre as orações. Ok? Só que ela também pede entre o quê? Entre termos. Essa parte aqui é uma parte muito perigosa no edital de vocês. Porque quando se cobra coordenação entre termos, eu tenho que enxergar coordenação entre partes pequenas e coordenação entre partes o quê? Grandes. E a banca não vai me favorecer aqui dentro, tá? Então, olha, coordenação entre termos. O que eu tenho que enxergar aqui dentro? Vocês estão observando que eu estou pegando o edital e detalhando? Abrindo parte por parte, mostrando para vocês o que ela faz, tá? O que ela faz aqui? A primeira tentativa dela é coordenar orações adjetivas, tá? Foi o que eu mostrei para vocês na aula passada, mas falou, ó, vou colocar numa ordem mais lógica para os alunos, para quando eu entrar nesse conteúdo aqui, ficar mais fácil para eles, tá? Então, olha lá. Então, primeira coisa que ela faz aqui, ó, coordenação. Vamos lá entender. Coordenação entre orações subordinadas adjetivas. Aí o aluno olha aqui, o aluno não enxerga a coordenação. E ela pergunta. Então, por exemplo, no trecho de linha 10 a linha 13, é possível encontrar dentro do período relações de coordenação entre orações subordinadas. Gente, é a coisa mais fácil que se tem. Se eu digo assim, olha,
Dá uma olhada. As pessoas que estudam, que pesquisam, são críticas e reflexivas. Quando você busca isso aqui, tenta enxergar. É como se eu tivesse aqui dentro um desmembramento de orações. Eu tenho isso aqui, ó, na prática. Quer ver, ó? Eu não quero apagar isso aqui para que vocês entendam que esse conteúdo todo está dentro desses 2 itens aqui, tá bom? Para ficar bem organizado, por isso que eu não estou apagando, tá? O caderno fica bem organizado aí de vocês. O histórico de vocês vem muito amarrado. Vem cá, olha o que eu preciso enxergar ali, de imediato. É como se eu falasse assim, ó, se eu fosse desmembrar aquela oração para cá. As pessoas que estudam, que pesquisam, são críticas e reflexivas. Eu tenho 2 atos coordenados, eu não sei se vocês observaram. Eu tenho coordenação entre as orações adjetivas, mas eu tenho coordenação entre 2 adjetivos também. Enxergaram? Tá? Então, ela adora trabalhar o quê? Coordenação entre estruturas que são adjetivas. Não importa se esses adjetivos vieram aqui em orações ou se esses adjetivos vieram só em adjetivos mesmo. Tá? Então, olha lá. Como se eu falasse assim, ó. As pessoas que estudam são críticas e reflexivas. Concordo que é a primeira unidade que eu tenho aqui. Aí eu tenho aqui de novo um outro processo de elipse. As pessoas que pesquisam são críticas e reflexivas. Eu vou desmembrar para mostrar o número que o Sebrasp acha aqui dentro, tá? Para que vocês entendam o que a banca faz. Olha lá. As pessoas que estudam são críticas e reflexivas, as pessoas que pesquisam são críticas e reflexivas. Então, de imediato, eu já tenho aqui dentro 2 processos de coordenação. Concorda comigo? Cadê a coordenação? Ô, gente, quando aparece isso aqui, olha, fiquem bem atentos, tá? Bem atentos. Claro que eu posso, no lugar do E, eu posso ter uma conjunção de adversidade que propõe ali dentro uma unidade de adição. Concordo? Mas quando eu vejo E, a minha mente já grita, pensando assim, deve ser uma adição. E a adição, quando você une termos para que eles fiquem coordenados, o que é essa coordenação? Paralelamente, eles vão exercer as mesmas funções e estabelecer as mesmas relações morfossintáticas, ou seja, quando você coordena, você traz um primeiro elemento para desenvolver um papel X e um segundo elemento para desenvolver o mesmo tipo de papel, porque na língua portuguesa você não une relações que são diferentes. Na língua portuguesa você relaciona, correlaciona, mas não une. Você não consegue unir uma oração adversativa. Entenderam que você não consegue unir? É diferente da matemática. Na matemática você soma sinais diferentes, não soma? Na língua portuguesa você não soma. Tanto é que eu pedi a vocês que olhassem os sinais para saber se é aditivo ou se é o quê? Adversativo. A língua só correlaciona, mas não soma. Quando você soma, você só pode ter somado unidade de mesmo valor. Então, por exemplo, se a da frente era uma oração adjetiva e tem o E, é claro que esse E só pode ter unido aqui uma outra oração que seja o quê? Adjetiva. E se houve união, já houve processo de quê, gente? Coordenação. As estruturas, elas se coordenam de uma forma equivalente para que elas possam desempenhar as mesmas funções. Entenderam? Tá? Então, olha, de imediato eu já vejo uma coordenação aqui, ó. E aí, a banca de vocês transpõe assim, ó. Concordo? Que é como se eu fizesse isso aqui, ó. Essas pessoas estudam e pesquisam, observaram? Ok? Então, já tem ali dentro 2 processos de coordenação. Enxergaram 2 processos de coordenação? Essa coordenação foi estabelecida entre quê? Entre as orações. Só que a banca de vocês reescreve da seguinte forma aqui, ó. As pessoas que estudam são críticas. Aqui, ó. Enxergaram? Porque eu vou ter coordenação o quê? De novo. As pessoas que pesquisam são reflexivas.
E eu ainda posso misturar. Por isso ela vai chegar no número elevado de coordenação. E as pessoas não enxergam. Quando ela trabalha com um número, as pessoas não enxergam. Porque ela desmembra o período em várias partes. Tenta enxergar. Todo mundo já conseguiu enxergar aqui o desmembramento das duas orações adjetivas, não já? Todo mundo conseguiu aqui enxergar? Então já tem coordenação aqui, não tem? Um elemento, dois elementos, não é isso? Se eu tenho um E aqui dentro, porque eu tinha aqui, ó, concordo? E se eu tenho um E aqui, eu vou ter equivalência de novo de adição, não vou? De coordenação, de novo entre adjetivos. Aí o que vai acontecer? Na ordem canônica, o Sebrasp vai pensar assim, ó, as pessoas que estudam são o quê? Críticas, ok? As pessoas que pesquisam são o quê? Reflexivas. Mas eu não posso deixar de entender que eu tenho outra forma aqui de reescrever, colocando assim, olha. Olha que coisa mais louca. É isso que o pessoal não enxerga. Aí eu tenho uma outra forma também, olha. As pessoas que estudam aqui eu havia falado das pessoas que estudam são o quê? Críticas, como se eu tivesse dito assim, ó. Estudou é crítico. Pesquisou, não é isso? É o quê? Reflexivo. Mas a mesma pessoa que estudou, ela conseguiu ser crítica e conseguiu também ser o quê? Reflexiva. E a mesma pessoa que pesquisou, conseguiu ser o quê? Crítica e conseguiu ser o quê? Reflexiva. Aí ela transpõe mais duas formas de sentido. E conta a quantidade de coordenações que existe aqui dentro. Aí o pessoal não acerta. O pessoal fala o quê? Duas. Não são duas, entenderam? Aí você desmembra, olha o que vai acontecer. As pessoas que estudam, elas são críticas, mas também são o quê? Reflexivas. Então, sou obrigada a falar, as pessoas que estudam são o quê? Reflexivas. É assim que desmembra para contar, tá? As pessoas que pesquisam, elas também são o quê? Críticas. Não tem como, porque o conjunto ali recebeu as duas orações adjetivas e o conjunto ali recebeu os dois adjetivos à frente. As pessoas que pesquisam são o quê? São críticas. Aí a banca pergunta quantas coordenações foram propostas dentro daquele trecho, que vai de linha 12 a linha 13. Aí, você sabe o que o menino fala? O menino fala assim, ó, olha como é que o menino erra. Duas. Porque ele acha que houve coordenação aqui, e acha que houve coordenação aqui, 2, concorda? Vai dar o número errado. A coordenação é a transposição em paralelismos daquilo que você escreveu. Então, eu vou ser obrigada a chegar aqui e falar assim, ó, 1, 2, concordo? Não é isso? 3, 4, 5, 6. Existem aqui 6 termos coordenados entre si. Porque olha o que ela pediu aqui. Domínio da estrutura morfossintática, não é? Relação. Entenderam o que ela pediu? Relação? Então, quantas relações de coordenação eu tenho? Gente, relações de coordenação não tem a ver com quantas orações você tem. Enxergaram a diferença? Relações de coordenação é assim, ó. Esse primeiro item se relaciona com esse? Relaciona da mesma forma que esse se relaciona com esse. Então, tem aqui 2 relações. Entenderam? Tem que tomar cuidado, porque quando você desmembra, que você enxerga, tá? Então, se ela pedir a equivalência numérica das coordenações, desmembrem. Porque de olhar, a pessoa não vai enxergar. Esse tipo de questão do Sebrasp, a maioria bate o olho e erra. Erra sabendo a matéria. Porque o pessoal enxergou que as orações foram coordenadas aqui, eram aditivas. Aqui, pronome relativo, concordo? Que é uma coordenação entre orações aditivas. E logo em seguida, houve aqui a união de 2 adjetivos. Então, a pessoa assim, olha, a coordenação entre 2 adjetivos. Só que olha a dificuldade para o aluno entender. Esse adjetivo trabalhou para essa oração adjetiva. Esse adjetivo trabalhou para essa oração o quê? Adjetiva. Só que você aumentou a coordenação. Deu para entender que só que você aumentou a coordenação? Quando você pega esse outro adjetivo aqui, ele trabalhou para essa oração adjetiva e também trabalhou para essa oração adjetiva, não é? Só aí você ampliou a relação de coordenação. Deu para entender? Todo mundo? Ok? Nunca contem fisicamente assim. Tentem desmembrar, tá?
Então, olha, o que ela vai pedir? Coordenação entre termos. Vou puxar uma outra bolinha vermelha aqui para dar continuidade a esse tópico aqui, tá bom? Para ninguém se perder. Outra bolinha vermelha aqui. Deixa eu colocar do lado de cá, coloco o tópico e puxo para lá. Então, olha lá, vamos aqui pensar. Ela trabalha coordenação entre orações subordinadas adjetivas. Coordenação entre coordenação entre classes morfológicas. É outro perigo, tá bom? Vamos lá enxergar. Coordenação entre classes morfológicas. Primeira coisa que ela pode unir aqui, que eu já cansei de ver ela fazer, é unir advérbio. Quando você une advérbio, principalmente os advérbios que são terminados em mente, os advérbios modais, né? Claro que não é só o advérbio de modo que termina em mente, mas geralmente o advérbio de modo é que se processa muito terminado em mente. Quando você une os advérbios terminados em mente, a primeira coisa que o aluno tem que entender, se você uniu dois advérbios terminados em mente, você não entrega esse mente para toda a enumeração. O mentezinho vem só no final. Mas existe a possibilidade, respaldada por gramática, de você repetir. O padrão seria o quê? Você não repete o mente no meio da enumeração. O último advérbio que fica com mente. Ok? Então, cautelosamente, brandamente e suficientemente. Você não vai falar com mente em todos. Você deixaria só o último com mente. Mas se porventura o Sebrae perguntar a vocês se seria gramaticalmente possível estabelecer um mente dentro da enumeração, colocando para os outros termos, sim. E à medida que se quer com isso, é estabelecer ênfase. Combinado? Não é agregar mudança de sentido, porque não se agrega, o advérbio é o mesmo. O padrão da língua, o corriqueiro da língua, o natural da língua, seria o quê? Unir 3 advérbios terminados em mente. Só o último fica com mente. Esses 2 primeiros ficam com mente ali em supressão. Mas a banca já perguntou se seria possível gramaticalmente, mantendo a relação gramatical pertinente, mantendo correção gramatical, atribuir o sufixo mente para o segundo advérbio e para o primeiro. Com o objetivo de enfatizar a enumeração. Sim. Combinado que está correto? Principalmente se ela tocar no nome o quê? Enfatizar. Tá? Que é o objetivo que você quer com isso. Então, quando você coordena relações morfológicas, geralmente é o advérbio que entra em linha de frente, tá bom? Com esse processo do mente ficar subentendido. Vou dar exemplo aqui. Por exemplo, se eu falasse assim, ó, vamos puxar aqui. Não seria assim, ó, calmamente, não é isso? Calmamente, pensativamente. E atenciosamente. Na prática, seria enxergar aqui, ó. Como eu fiz uma correlação eu fiz um paralelismo envolvendo advérbios, o que seria aqui o certo? O certo não é o certo, o que seria o padrão na língua, o corriqueiro, né? Porque se eu consigo devolver a unidade para trabalhar a ênfase, não significa que há erro, tá? Então, o que seria esse um padrão? A elegância na língua, o processo de concisão. Os garotos saíram calma, ok? Pensativa e o quê? Atenciosamente. Deu para entender? Mas você continua tendo o quê? Advérbios. Deu para entender que você continua tendo advérbios? A dificuldade é que para o aluno dele pensar assim, nossa, olha lá, calma, isso aí está errado, gramaticalmente errado, está feio, não tem sentido. Gente, o mente é como se tivesse sido aqui incluso, deu para entender? Ele está aqui incluso, ele só não vai o quê? Escrito por causa do paralelismo. Esse calma que foi colocado aqui não tem nada a ver com adjetivo. É a primeira coisa que o Sebrae pergunta, ok?
Vamos supor que o Sebrasp tenha te dado aqui a enumeração e tenha pedido para retirar os mentes, o sufixo mente, deixando mente apenas no último advérbio. Aí o aluno acha, aí o Sebrasp entra aqui de sola, perguntando assim, ó, se morfologicamente as unidades teriam sido modificadas. Lógico que não. Como é que você forma o calmamente? Calma mais o quê? Mente. Como é que você forma intensamente? Intensa mais mente. Pensativamente, pensativa mais o quê? Mente, e assim vai. Você agrega o sufixo mente. E aí, como que eu vou enxergar que não tem nada a ver de ser adjetivo? Porque o último elemento teve o mente, não teve? Se esse elemento se uniu a esse, na língua você só soma unidades de mesmo valor. Então, se o último é advérbio, olha como é que fica fácil de ver o que o último é advérbio. Se o último é advérbio, claro que esse aqui também é. Ok? Agora, tenham cuidado quando o Sebrasp falar assim, ó, na reorganização da estrutura. Gente, tenta enxergar que existem questões muito pequenininhas e existem questões grandes, tá? Ela mescla, não é banca idiota, ela mescla. Aí vamos supor que houvesse um trecho aqui grande, ela fala assim, ó, na linha 12 e linha 13, se houvesse a eliminação dos advérbios, mantendo apenas a palavra calma, com a retirada do sufixo mente, morfossintaticamente as unidades seriam mantidas as mesmas? Lógico que não. Raciocina comigo. Ela te dá esse trecho, pede para que você elimine esse advérbio e esse advérbio, não é? Te pede ainda para retirar o sufixo, concordo? Aí é claro que isso aqui vai virar o quê? Adjetivo e vai ter que concordar com o substantivo, isso é fato. Porque a partir do momento que você perde os outros núcleos para fazer equivalência, você perdeu o atenciosamente, o pensativamente. E esse aqui, ela te pediu para tirar o mente, claro que esse calmo vai virar o quê? Calmos. Porque aqui vai combinar com a palavra o quê? Garotos, e morfologicamente você teria uma mudança. Sintática e o quê? Semântica. Conseguiram enxergar? Tenham cuidado, a banca só pode unir unidades de mesmo que valor. Tentem enxergar pelo paralelismo. Então, se esse último tem em mente, os demais vão ter que ter em mente também. Todos enxergaram aqui? Tranquilo para todo mundo? Fechou? Tá. Sebrasp tem a tendência de trabalhar uma pegadinha conosco. Quer ver, ó? Vamos colocar aqui, ó. Dá uma olhada. Tendem a enxergar como as coisas podem ser modificadas, tá? Quando você olha para o E, a nossa tendência sumária é de enxergar que ele é numa perspectiva de adição. Concorda? Porque ele tem uma natureza o quê? Aditiva. Ele nasceu sendo conjunção aditiva, né? Então, a nossa vontade de falar o quê? Opa! Coordenação, concordo? É aditivo e tal. Só que eu já mostrei para vocês que esse mesmo E que nasceu sendo aditivo, que ele pode desmembrar outros papéis, concordo? Exercer outros papéis e consegue até virar num sentido totalmente diferente, que seria um sentido adversativo, não é? Nasceu para ser aditivo e consegue desempenhar papel lá do sentido adversativo, concordo? Então ele consegue ter essa atitude voraz, sabe? Essa atitude bem diferente na língua. Consegue coordenar orações, consegue coordenar orações adjetivas, orações adverbiais, advérbios, assim vai, tá? Agora tentem enxergar. Nem todas as vezes que o E entra, ele coordenou. Quando ele vai unir unidades de mesmo valor, quando ele une unidades de mesmo valor, como eu mostrei para vocês aqui, ó. Se o último é um advérbio, isso aqui não é a classe morfológica, não é a classe. Se o último é um advérbio,
quem está aqui ligado pelo E tem que ser o quê? Advérbio. E quem veio aqui participando com a vírgula tem que ser advérbio. Porque na língua portuguesa existe uma regra de pontuação que fala assim, ó, você só enumera, colocando vírgulas no interior, quando aquelas unidades vão desempenhar os mesmos papéis e no contexto elas desempenham as mesmas classes gramaticais. Entenderam? Então, até por questão da vírgula aqui, eu já sei que entre essas unidades elas desempenham o mesmo papel. Quando eu olho eu reforço mais ainda. Deu para enxergar a diferença? Agora, o que eu peço que vocês observem? Nem todas as vezes quando vocês olham um E, ele vai ser coordenado. Tá? E nem todas as vezes quando vocês olham E, ele teve sentido aditivo. Isso é um perigo. Sebrasp tem a tendência de trazer perspectivas do Bechara. Tá? Segue uma mesma linha assim, a banca não é equivalente, mas essa tendência de buscar a linha do Bechara segue ali o preceito de uma FCC, que também busca a tendência do Bechara, exceção do Bechara. Dá uma olhada aqui no quadro, que é uma questão boba, idiota, curtinha, pequenininha, mas dá pano pra manga. Acordou tarde e perdeu o ônibus. Aí a banca pergunta se houve coordenação. Entenderam que a banca vai perguntar se houve coordenação? Ela vai perguntar se houve coordenação. Quando vocês olham o E, todo mundo vai falar o quê? Oração coordenada. Pior ainda. Porque quando você olha para lá, você enxerga uma oração aqui completa. Isso aqui é bem para atrapalhar a vida do aluno. Você enxerga uma oração aqui completa e você enxerga do lado de cá uma outra oração o quê? Completa, não é? Na cabeça do aluno já vem o quê? Oração coordenada. Porque eu estudei que oração coordenada é aquela oração o quê, gente? Completa. Estudei isso no 2º grau todo. Cursinho, estudei isso. Entra o Sebrasp, que não é banca boba. Tenta enxergar o seguinte. O E realmente nasceu como conjunção coordenada. Se esse E sair da coordenação e invadir a subordinação, que é o que está acontecendo aqui, eu vou mostrar. Se ele sair da coordenação e invadir a subordinação, o E vai levar a estrutura dele, que é trabalhar com estruturas completas. Deu para entender? Só que esse E que foi colocado aqui no quadro não é coordenado. O que é esse E? Esse E é subordinado. Aí o aluno chora nos 3 meses, não é? Não está chorando, tá? Subordinado. Primeira coisa que eu gostaria que vocês observassem, nesses grupos subordinados que envolvam E, se não existe causa com consequência. Os 2 sentidos mais fortes que existem na língua portuguesa são causa e consequência. São 2 sentidos que, se eu precisar, eu não, a língua, né? Estou falando da língua. Se a língua precisar, ela consegue acumular com outras partes. Eu já vi professor de português errar a questão de Sebrasp assim. Questão pequena, bobo, o professor ir lá e classificar. Professor de português, coordenada, sindética, aditiva. Aditiva, nada. Aditiva, você une unidade do mesmo valor. Se existe transposição temporal, não é aditivo. Tenta enxergar. Acordou tarde e perdeu o ônibus. Gente, perder o ônibus foi o resultado dele ter acordado tarde? Então, existe uma transposição o quê? Temporal, não é? O que foi o motivo dele perder o ônibus? Acordar tarde. Se isso aqui é motivo, na língua portuguesa, os motivos, as unidades são motivadoras, são unidades causais. Toda unidade que é motivadora é unidade causal. Entenderam? Existem bancas que nem falam lá relações de causa, falam relações de motivação, relações de motivo, relações de razão. Se isso aqui é a razão, se isso aqui é o motivo da pessoa ter perdido o ônibus, essa unidade que eu vou grifar aqui de azul é a minha relação o quê? Causal. E aquela unidade que foi colocada lá na frente é a minha relação de resultado. Não é o meu resultado? Quando eu enxergo que é resultado, automaticamente o resultado é a consequência. Toda consequência é o resultado de um motivo. Se existe causa, existe consequência. Se existe consequência, existe causa. A diferença é assim, ó, eu atribuí mais valor, mais ênfase a qual dos dois? Entenderam? Porque no mesmo período, o que é período? Da onde eu começo a escrever até onde eu ponho um ponto que finalize sentido, dentro de um mesmo período, se eu tenho uma unidade que é causal, tem que ter o quê? Consequência. Não adianta. É como se eu falar assim, é a lei da ação e reação.
O homem tem a ação, consequentemente ele tem o quê? A reação. Então, se você faz alguma coisa, você tem a reação, querendo você sim ou não. Essa reação é o resultado. Esse resultado é a mesma coisa de falar o quê? Consequência. É enxergar assim, ó, causa é aquilo que gera, é o gerador. Causa é o gerador, é a consequência, é o quê? O resultado. Aí, vamos lá entender. Entra o Sebrasp com questões pequenas, porque o lucro da banca é fazer o quê? Vou trabalhar numa questão gigantesca em regência com CRAS para o meu aluno ficar confuso. Só que o aluno que é esperto desmembra em partes. Né? Ele não precisa ficar trabalhando com aquela grandiosidade de estrutura. Na relação de junções de elementos, de trechos, ele trabalha com unidade pequena. Porque o valor aqui é justamente pegar o aluno pela simplicidade. Se eu amplio a informação, eu dou ao aluno condição dele averiguar mais, dele ter mais dado para enxergar o sentido. Então, o objetivo aqui da banca é ao contrário, é trabalhar com unidades o quê? Menores, com perguntas mais objetivas, porque ela consegue confundir o aluno. Enxergaram? Tá? Tenta perceber aqui. Aí, por exemplo, um professor de português poderia me perguntar assim, Jacira, mas eu não estou acreditando em ser coordenada. Porque, ó, ele acordou tarde, ele perdeu o ônibus. Essa oração não precisa dessa e essa não precisa dessa. Então, são orações coordenadas. Beleza, concordo com esse professor de português. São orações coordenadas separadamente. Quando você pega essas duas orações coordenadas, e correlaciona dentro de um mesmo contexto, essa parte se subordina a essa. Ok? É o que o Bexaralá vai lá discutir em hipertasse e hipotasse. Que um período que era coordenado, dentro de uma mesma relação, por exemplo, era coordenado aqui. Dependendo do contexto em que esses trechos se insiram, eles podem um trabalhar por outro. E aí um ser subordinado ao outro. Só que, claro, como eram duas estruturas coordenadas, mesmo quando elas vão se subordinar, eu vou trazer essas estruturas completas. Por isso que eu peço que o aluno não decore. Coordenada apresenta estrutura completa, mas até para você olhar o sentido, ela depende, não é? Ok? Então, isso aqui dá uma sensação que é oração coordenada, porque essa unidade não precisa dessa nem essa dessa, concordo? Fisicamente, elas viveriam soltas. Mas, a partir do momento que você correlaciona essa com essa, você tem que ligar uma com a outra, relacionar uma com a outra para enxergar esse valor aqui, não é? Esse E saiu do grupo coordenado e se inseriu no grupo subordinado. Se eu fosse classificar essa oração, gramaticalmente classificando, ele ia falar assim, ó, essa parte aqui, ela que é a ênfase, combinado? Porque essa segunda parte que viria com a conjunção. Então, essa aqui só alimenta a possibilidade dessa, mas essa aqui que leva o nome certo, assim, ela que está em processo de ênfase. Pensa comigo, causa e consequência andam juntas, mas haverá um momento que eu vou atribuir mais ênfase à causa e haverá outro momento que eu vou atribuir mais ênfase à consequência. Agora eu atribuí mais ênfase à consequência, porque a conjunção fica para cá, ó. Ok? Demarcando essa unidade aqui. Então, qual que seria a classificação? Olha que loucura. Oração subordinada, o quê? Adverbial. Aí eu posso falar de consequência ou consecutiva. Tanto faz, né? Ou de consequência. Enxergaram? Isso que Sebrasp faz, tá? E aí, sabe aquele Ezinho ali? Ele vai ganhar um nome especial. Por quê? Ele era da coordenação, não é? Invadiu um espaço, dando aquele espaço ali uma relação de subordinação, não é? Aí o Bechara vai dar um nome para esse de transpositor oracional. Transpositor oracional, tá? É esse Ezinho aqui, ó. Se o Sebrasp perguntar, o transpositor oracional, o que você vai entender? Era um trecho que conseguiria ter independência física, mas de alguma forma lá dentro, pela entrada daquela unidade, pela entrada do apoio daquela conjunção, aquela unidade à frente conseguiu manter uma interdependência com o que foi estabelecido. Então, essa unidade aqui é que transpõe uma oração que seria coordenada em oração subordinada.
Deu para entender o que é um transpositor oracional? É um elemento que consegue dar àquela oração uma nova função, uma nova perspectiva de atuação. Agora, olha, não estou dizendo a vocês que o transpositor oracional sempre pegue um grupo coordenado e transforme o grupo coordenado em subordinado. Não falei isso, não. O que é um transpositor oracional? É aquele elemento que dá à oração uma nova conjuntura de funcionamento, uma nova conjuntura. É um elemento que permite que essa oração se transponha em uma outra função, se agregue uma outra função, trabalhe de uma forma diferente. Deu para entender? Uma oração que era X, lá dentro ela passa a ser Y pelo apoio daquela conjunção lá. Ok? Joia. Até aqui deu para entender o que ela faz dentro da coordenação? Ela pega as unidades coordenadas em cima daquele período coordenado mesmo e estrutura ali. Ou ela pode trabalhar a coordenação de outra forma. Ok? Ligando orações, ligando classes gramaticais, ou inserindo o E, que não é coordenado, é uma pegadinha, concordo? Para que o aluno enxergue ali, ó, não é coordenado não, isso é subordinação. Fechou para todo mundo? Agora vem cá que nós vamos entrar em outro tópico ainda dentro dessa parte aqui. Essa parte, eu havia dito a vocês na aula passada, que ela é dividida em duas estruturas, não é assim? Então, ó, dentro dessa aqui, domínio da estrutura morfossintática do período. Primeira bolinha, relação de coordenação, não é isso? O que a banca pediu? Ela jogou esse tópico, trouxe esse elemento aqui dentro, mas trouxe um outro elemento aqui dentro. Ela pediu relação de subordinação. Agora eu vou puxar esse tópico, tá? Relação de subordinação. Ok? Aqui, ó. Até então, nós vimos a relação de quê? De coordenação. Do jeito que a banca cobra, o que ela gosta de fazer, né? Com a perspectiva dela. Agora nós vamos entrar no período de o quê? Subordinação, tá? Esse item ainda pertence a esse item aqui de cima. Combinado? Esse é o item macro, que se dividiu em coordenação e subordinação. Vimos coordenação, agora vamos entrar em subordinação. Dentro da subordinação, a banca de vocês, primeira coisa que a banca vai querer fazer aqui dentro, ela exige, direto ou indiretamente, que esse aluno tenha conhecimento do que são os 3 grupos subordinados. O papel, ela não quer em si a classificação dessas orações, ela quer que o aluno entenda qual é o valor de cada grupo subordinado. Então, por exemplo, eu tenho 3 grupos subordinados, concordo? Eu tenho as orações substantivas, as orações adjetivas e as orações o quê? Adverbiais. 3 grupos subordinados. O que ela quer que o aluno entenda aqui, ó? Primeiro grupo subordinado. Vamos puxar aqui dentro do primeiro grupo subordinado. Orações subordinadas substantivas. Primeira coisa que ela vai exigir aqui do aluno é o conhecimento de que toda oração substantiva serve como complementação. É o que ela vai exigir que esse aluno compreenda. Oração adjetiva não atua como complementação. Gente, isso é muito sério, é muito importante, tá? Por exemplo, matéria isolada, essa informação ela dá uma luz tão forte, tão clara para os alunos, mas assim, tão clara, que quando o aluno chega lá na frente e fala assim, gente, quem tem um papel de complementação? Na matéria isolada, os alunos já respondem, substantivo. Aí ele já entende o esquema todo da oração substantiva só com essa frase. Então é muito importante, o Sebrae veio exatamente em cima disso. Só o substantivo na língua tem um papel de complementação. Ninguém na língua pode complementar, a não ser que você tenha, por exemplo, um adjetivo que virou o quê?
substantivo. Um advérbio que virou o quê? Substantivo, mas tem que ser ou ter convertido em quê? Em substantivo. Então, é muito importante que vocês entendam. Só o substantivo aqui é o quê? Complementa. Combinado que é só ele complementa? Funções sintáticas. Só o substantivo que exerce função de complementação. Então, por exemplo, só o substantivo que é objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Entenderam? Porque só aquilo que complementa pode funcionar como o quê? Substantivo. A primeira coisa que ela vai querer saber aqui dentro é o papel da oração da oração substantivo. Papel morfossintático. Qual que é esse papel morfossintático? Esse papel morfossintático é o papel de complementar. Ok? E aí ela vai cobrar em cima disso. Então, por exemplo, nesse papel de complementar, se eu puxasse aqui, ó. Se eu falasse assim, quer ver, ó? Vou puxar os exemplos com vocês, depois eu mostro um por um nesse papel de complementação, tá bom? Qual é a função, qual é a finalidade, qual é o nome que se dá para o quê, e assim vai. Todas as perspectivas que a banca pode cobrar. O Brasil deseja que haja crescimento financeiro. Então tá, então vamos lá. Vocês observaram que eu estou tentando puxar a mesma oração? Para que as pessoas compreendam que não é a parte da frente que classifica a oração, e sim a parte inicial. Tá? Tenta observar que eu estou tentando puxar a mesma oração, com pequenas modificações, mas a mesma oração. Porque aí, quando eu puxo a mesma oração, ela não vai conseguir identificar o que muda de um para outro, para que a classificação também mude. Tá? Estou trazendo exemplos bem próximos, né? E eu vou deixar uma F aqui e puxo para lá para não ficar tão baixo, tá? Vamos aqui enxergar. Dentro da oração substantiva, o papel da oração substantiva é de complementar as deficiências da oração principal. Ok? Então, toda oração substantiva, o papel sumário dela será o quê? Complementar algo que faltou na oração principal. Cada verbo trabalha uma oração, não é assim? Então, tem um verbo aqui, ó. Deseja aqui e tem um verbo age aqui, concordo? Se cada verbo forma uma oração, o que eu preciso aqui compreender? O papel dessa segunda oração, o que essa segunda oração trouxe para a primeira parte? A primeira coisa que o aluno tem que entender é que quando a oração é substantiva, a primeira parte é incompleta e a segunda parte é incompleta. Tenta enxergar as duas partes são incompletas. Por isso que você não consegue chegar aqui e colocar uma vírgula entre elas.
que é o que o Sebrasp pergunta muito. Por que não tem vírgula aqui entre elas? Porque uma parte irá complementar o quê? A outra. Então, tentem enxergar o seguinte para facilitar a vida de vocês. Correlacionei duas orações. Se a primeira parte não possui sentido completo, quem vem à frente só pode ser um trabalho substantivo. Gente, isso aí é fato, é princípio de lógica. Tenta enxergar comigo. Eu tenho duas partes aqui, ok? Duas partes. Essa primeira parte não está completa. Não está completa. Se ela não está completa, concordo que se ela não está completa, ela precisará de uma complementação? Quem que na língua eu vou puxar para fazer esse tipo de trabalho? Substantivo. Se tiver verbo envolvido, vai ser uma oração o quê? Substantiva. Só oração substantiva tem o papel de quê? De complementar. Só o substantivo na língua complementa. Então, olha, cada verbo forma uma oração. O que é um transpositor oracional? Observaram? Tá? Então, eu chegaria aqui, ó, tentaria cortar o mais próximo possível dele, porque ele já demarca a entrada de uma nova oração à frente. Então, olha, vou retirar a segunda parte, dar uma olhada só para a primeira. Quando eu falo aqui, ó, o Brasil deseja. Gente, isso aqui tem sentido completo? Brasil deseja? Imagina abrindo a porta da sala de vocês, colocando o rosto para dentro e falando assim, gente, Brasil deseja. Que vocês vão falar, tá, doida, tudo bem. Deseja o quê? Que loucura, minha professora, hoje, gente. Brasil deseja. Ó, que doido. Abriu a porta e falei, isso foi embora. Ó, surtou geral. Concordo? Porque não tem o quê? Complementação. Então, vou puxar uma parte à frente, que só pode ser o quê, gente? Substantivo. Sebrasp entra e faz perguntas genéricas. Esse é o meu medo. Se a primeira unidade não apresenta complementação morfossintática suficiente, haverá como complementação papel substantivo. Só o substantivo que, gente, complementa. Não importa se esse substantivo veio representado por uma oração, se veio um substantivo, entenderam? O que eu quero mostrar? Essa primeira parte aqui, ó, não possuía sentido completo, não é? Essa segunda parte irá entrar com o objetivo de quê? De complementar a primeira. Se essa unidade vai complementar a primeira, não é para o aluno ficar procurando um substantivo aqui dentro. Ela toda equivale a um quê? Substantivo. É o que Sebrasp pergunta. Se essa unidade inteira aqui, do trecho tal, unidade tal, equivale ao trabalho de um substantivo. Aí o que esse aluno tem que ter de maldade para falar que equivale? O entendimento de que só o substantivo o quê? Complementa. E que na nossa língua nada é morto, nada é estagnado. Que eu posso ter uma unidade funcionando como um substantivo, um trecho funcionando como um substantivo. Então entendam, se essa primeira parte não possui sentido, eu vou precisar da segunda para complementar, não vou? Concordo? Essa segunda vem para complementar a deficiência dessa, não é? Faltou alguma informação nessa. Essa unidade aqui à frente, ela vai tentar suprir o que essa aqui não teve. Ok? As necessidades dessa. Quem tenta suprir na língua só pode ser um substantivo. Entenderam que não pode ser adjetivo? Não é nada de falar que isso aqui é pronome relativo. Não pode ser oração adjetiva, tem que ser oração substantiva. Aí você só tem que descobrir aqui o que faltou na primeira parte. Faltou na primeira parte o sujeito? Tem sujeito aqui, não é? Não faltou na primeira parte sujeito, concordo que não? Então, o que essa segunda parte será dela? Não faltou o sujeito, mas faltou complementação aqui para o verbo. Tudo que você tenta, de alguma forma, vai entregar uma complementação para o verbo, aquela unidade que entra como complementação já atuou como se fosse um objeto. Como não há preposição aqui, isso aqui funciona para nós como se fosse um objeto que direto. Entra o Sebrasp e pergunta. Se a unidade que foi trabalhada do que até a palavra financeiro aqui, ó, se tem uma natureza substantiva por ter o papel de complementador, sendo um complemento para o verbo. Concordo que é um complemento direto para o verbo? O que a banca falou? Falou a mesma coisa. Não é verdade? Só que ela traz um linguajar mais pesado, porque ela tem uma linha linguística. Então, se eu fosse dar um nome aqui, eu diria assim, oração subordinada, concordo que eu faria isso aqui? Substantiva, objetiva, direta. Mas o meu intuito, gente, tenta enxergar, não é trabalhar a matéria morta com vocês. Porque isso aqui, na altura do campeonato, claro que meu aluno já sabe. Vocês estão fazendo um concurso que é para o TCE, concordo? Não um concurso qualquer. Isso aqui o menino já tem noção, assim, nem que seja uma noção.
O meu objetivo é que vocês entendam o seguinte, que para a banca, CESP, SEBRASP, toda unidade na língua que venha com papel de complementar já está em função substantiva, não importa o tamanho. Combinado? Então, por exemplo, o SEBRASP pergunta, o Brasil deseja, ela pede que você substitua tudo isso aqui que foi grifado, olha, por uma palavra. O Brasil deseja verbas, por exemplo. E pergunta se essa unidade aqui, do que a palavra financeiro, teria a mesma postura morfossintática que a palavra verbas. Sim. Verbas não teria vindo para complementar o verbo? Como da mesma forma se estrutura. A unidade é a mesma. Qual que é o papel? Complementar. Ok? Vou liberar vocês para o intervalo. Quando vocês voltarem do intervalo, eu dou continuidade à matéria. Combinado? Hoje a gente tem muita costura. Tá? Eu dou continuidade à matéria. Parem todos para lanchar, recobrem as energias. Já voltamos. Tá?